Parceria Remates, Firma Negócios Rurais, Sulbife, Frigosul, Pitangueira, a marca do Braffer brasileiro, e Arthur Costa, Produção e Reprodução Bovina, apresentam o mercado do gado gordo e da carne. Números referentes à semana passada, de 6 de janeiro a 10 de janeiro. Começamos com a comercialização e o mercado, que tivemos de preços médios em cada categoria, pagas no rendimento, ou peso da carcaça quente, ou no peso vivo. Novilhos, o preço médio ficou em R$ 23,50, peso vivo R$ 11,80. No boi, 6/8 dentes, preço médio R$ 22,20 na carcaça e 11 no peso vivo. Tourinhos, preço médio R$ 23,10 na carcaça e 11,50 no peso vivo. Novilhas, preço médio R$ 23 no rendimento e no peso vivo 11,50. E vacas, preço médio na carcaça R$ 21,70 e no peso vivo R$ 10,30. Isso referente a preços médios pagos por produtor. Tivemos preços menores e preços maiores, mas esse foi o preço médio que pagaram para os produtores rurais na semana que passou. Talvez, devido à seca, que está muito forte, essa semana poderemos ter uma baixa, nos preços pagos para os produtores. Mesmo baixando muita carne lá de cima para tentar baixar esse preço, e mesmo também frigoríficos correndo atrás de boi para preencher suas escalas. Muitos frigoríficos não matando todos os dias e também não matando em toda a sua capacidade máxima, ou seja, sempre trabalhando abaixo da sua capacidade. Quanto às raças e números de animais abatidos, tivemos um número de animais de 2.285 dos animais avaliados na semana, 2.285, sendo 75% raças britânicas e suas cruzas, 2% outras raças e sem raças definidas, 23%. Aumentou bastante comparado com a semana passada, que nós tínhamos 16% de animais nos currais sem raça definida. Essa semana passou para 23%. Dos 2.285 animais na qual eu acompanhei na semana, machos eram 1.018, ou 45% do abate, sendo 59% novilhos e 41% bois. As fêmeas foram 1.267, ou 55%, ou seja, matando muita fêmea na semana que passou. Sendo dessas 1.267 cabeças, 38% novilhas e 62% vacas. Percentagem de animais aspados eram 741 dos 2.285. Alta. Isso significa 32% de animais aspados nos currais. E isso teve um incremento, como nós vamos ver mais adiante, no número de carcaças machucadas. Então aqui alguns dos animais, gado geral, encontrado na mangueira, sem raça definida. Então vocês veem a quantidade de animais com as aspas bem grandes, e sempre soube que animais aspados aumentam de 2 a 3 vezes o número de contusões nas carcaças. E como tivemos 32% dos animais nos currais eram aspados, aconteceu esse incremento.
principalmente pelo número de vacas. Vacas apresentam machucadura de 3 a 4 vezes mais que os machos. Então, sempre vaca vai ter carcaças mais machucadas que, por exemplo, que boi. E novilhas muito mais que novilhos. Peso de chegada no frigorífico. Os novilhos tiveram o lote mais pesado chegou com 518, o mais leve com 420, a média ficou em 446, baixíssima. Os bois, o mais pesado 563 quilos, o mais leve 442, a média 474. Tourinhos não teve, pelo menos eu não acompanhei nenhum tourinho nessa semana. As novilhas, o lote mais pesado chegou com 441, o mais leve com 397, a média ficou em 419. E as vacas, o lote mais pesado chegou com 574 quilos, o mais leve com 439 e a média com 458. Acabamento de gordura. Tudo isso é reflexo daquele mundo de água que a gente teve no mês de maio. Depois, atrasou as pastagens. Quando o produtor foi usar as pastagens, já tinha que entregar campo para agricultura. E agora essa seca. Então, um ano horrível para colocar acabamento nas carcaças, nos animais. Animal não sendo de coxo, ficou difícil tu colocar gordura. Por isso, esses altos percentuais de animais mal acabados nas plantas frigoríficas. Os novilhos tiveram 1% essa semana de gordura 1, 58% de gordura 2 e 41% de gordura 3. Os bois tiveram 54% de gordura 2 e 46% de gordura 3. As novilhas, 43% gordura 2, 55% gordura 3 e 2% gordura 4. E as vacas, 32% gordura 2, 65% gordura 3 e 3% gordura 4. Então, vocês veem que as fêmeas, elas têm uma facilidade muito maior de colocar acabamento do que os novilhos. Por isso, a maior percentagem de acabamento gordura 3 e 4 nas fêmeas e não nos machos. Quanto à conformação, os novilhos tiveram 42% de conformação retilínea e 58% de conformação subretilínea. Os bois tiveram 40% de conformação retilínea e 60% de conformação subretilínea. As novilhas tiveram 41% da conformação retilínea e 59% da conformação subretilínea. E as vacas tiveram 30% de conformação retilínea, 66% de conformação subretilínea e 4% de conformação côncava. Lembrando que uma conformação côncava, ela produz menos carne que uma subretilínea, muito menos que a retilínea, nem se compara com uma subconvexa e muito menos com uma convexa. Então, à medida que nós formos melhorando a genética e melhorando a conformação, isso significa um incremento na produção de carne em relação ao osso. Uma conformação retilínea por uma subconvexa, ela pode incrementar em até 2% o rendimento. Então, quer dizer, 2% a mais de carne, tá, numa carcaça bovina. Então, bem significativo. Quanto às perdas por machucaduras e abscessos vacinais, tivemos um incremento nas lesões nas carcaças devido ao alto percentual de vacas abatidas
e animais aspados. Só para vocês terem uma ideia, dos 2.285 animais abatidos, tivemos 29% das carcaças com algum tipo de machucadura. Isso levou uma perda média de 2 quilos por carcaça. Então, imagina, dos 2.285 animais, tivemos uma média de 2 quilos de lesões retiradas por carcaça abatida. Quanto aos abscessos vacinais, 1,6 quilos por carcaça foi retirado de cada animal, o que totalizou 3,6 quilos de média por carcaça animal abatido. Dos 2.285 animais, 97% das carcaças apresentavam problemas de abscessos vacinais. Então, vejam que existem falhas gravíssimas nas boas práticas de vacinação dentro da propriedade rural. Quanto às condenações, número bem preocupante que é necessário abordar. Dos 2.285 animais abatidos, tivemos 75 carcaças condenadas, ou 3,29% do abate da semana, sendo que todas foram condenadas por presença de cistos de cisticercose bovina. Então, quer dizer, está caindo esse problema no colo do produtor e dos frigoríficos. Até quando o produtor rural e o frigorífico vão ser penalizados por um problema que é de saúde pública? Tá? Temos que fazer as classes que defende o produtor rural, a classe tem que fazer algo para que consigamos tomar alguma providência para minimizar estas perdas. Senão, a tendência é só aumentar e vem aumentando ano a ano. Das 75 carcaças condenadas para o tratamento por frio, 63% ou 84% delas eram cisticercose com um cisto calcificado. As outras 12 apresentaram cisto vivo. Então, quer dizer, haja agulhaço, haja tratamento, tá, para conseguir eliminar este cisto. Enquanto não tivermos um trabalho, tá, forte de divulgação, de educação, de sanidade, nós vamos ter esse problema e o produtor vai arcar com esse prejuízo e o frigorífico também. Não tivemos nenhuma carcaça condenada, nem para conserva, nem para graxaria, desses 2.285 animais assistidos. Quanto ao peso de carcaça, baixou em relação à semana passada. A média dos novilhos ficou em 237,88, a média dos bois em 238,29, a média das novilhas 207,58 e a média das vacas 221,12. Isso deu uma média geral de 226,21 quilos. Se nós estipularmos uma média que seria para o Rio Grande do Sul de 250 quilos, nós estamos 24 quilos abaixo do ideal. Quanto à média dos novilhos, se nós estimularmos um peso médio de 260 quilos, nós ficamos 23 quilos abaixo do que seria o ideal. Tivemos abates de animais bons? Claro que tivemos. Tanto é que tivemos novilhos com 278 quilos, né? Bois com 292 quilos, vacas com 288. Mas também tivemos novilhos com 206.
bois com 217. Isso é peso da década de 80. Novilhas com 191 e vacas com 207. Muito também reflexo da seca que está atingindo o produtor rural e o produtor se vê sem saída, tendo que abater os animais leves e com acabamento fraco para fugir da seca. E sabemos que essa semana a coisa ela tende a piorar. Não existe nenhum prognóstico de chuva para esta semana que vem, infelizmente. Quanto à cota Hilton, nós teríamos, nessa semana que passou, 1.082 animais habilitados, se nós tivéssemos rastreabilidade em todos os lotes. Sendo desses 716 animais aptos para a cota Hilton, ou seja, estão dentro do peso de carcaça, do acabamento e da dentição. Isso mais ou menos fica em 66% dos animais aptos, ou seja, novilhos e novilhas. Do geral da semana, dos 2.285, nós teríamos somente 31,33% dos animais aptos para Hilton. Rendimento de carcaça e de frigorífico. Rendimentos baixos, devido ao que já se foi falado. A média dos novilhos ficou em 51,98% de frigorífico, bois 50,21%, novilhas 49,41% e as vacas com média de 48,25%. Claro que tivemos bons rendimentos, novilhas de 53,76%, excelente, bois 52,63%, tanto é que esse lote de bois foi o melhor lote acompanhado na semana, em termos de qualidade e padronização. Rendimento das novilhas, 52,15%, o maior, e vacas 50,24%. Mas também tivemos rendimentos muito baixos de lotes em todas as categorias. Quanto à tropa, como eu falei, melhor tropa da semana é essa tropa que vocês estão vendo. Excelentes novilhos e bois com 52,6% de origem, com 88% de carcaças gordura 3 e gordura 4, que preenche qualquer mercado de carne do mundo. Então vocês estão vendo exemplos de 2 excelentes animais com suas respectivas carcaças. E para encerrar, o mercado da carne bovina. Como já se falou, ou se não se falou, vamos falar, cota Hilton abriu nova cota, aumentou, então teremos 99 mil toneladas a mais para todo o Mercosul. Claro que com certeza a Argentina e o Uruguai vão abocanhar as maiores quantidades devido a terem rastreabilidade. Tanto é que a Argentina já está começando, está para começar agora, em março ou abril, e daqui a 2 anos tem que estar com todos os animais rastreados, ou seja, é uma ordem, é uma lei. Então vão começar a rastrear. O Uruguai já é totalmente rastreado e o Rio Grande do Sul cada vez mais perde para a rastreabilidade. Muito poucas propriedades rurais rastreadas que podem produzir carne para uma cota Hilton ou para uma cota 481. Devido aos erros do passado, estamos pagando hoje o preço. Mercado da China segue comprando muita carne, recorde acima de recorde. Só que vem coisa nova esse ano, porque a Associação de Produtores e Frigoríficos da China reclamaram frente ao seu governo dessa abertura gigantesca de novos frigoríficos
para importar carne de vários países. Então vai ter uma investigação sobre isso, tá? Porque os produtores da China estão sofrendo muito, mesmo sabendo que a China é uma produtora de gado ruim, tem campo ruim e pouca área de terra, ou seja, não tem mais da onde tirar produção de carne bovina. Por isso, essa importação massiva. Só que eles estão vendo, tá, alguma coisa para ver se mudam isso para até diminuir o número de frigoríficos. Não sei se isso vem acontecer ou se isso é para baixar preço ou para taxar novas taxas para importação. Alguma jogada vem aí no meio, sabendo que a China, 70% da carne que ela consome é produzida no país dela e 30% é importada. Quanto ao Israel, mercado excelente, que paga preço de dianteiro, os mesmos preços pagos para os cortes do traseiro, principalmente pela Europa. Então, quer dizer, vale muito a pena ter o mercado Israel, mesmo sabendo que o Israel, ele rechaça muitas carcaças com problema de sanidade, principalmente, tá, no pulmão e depois no bucho em geral. Então, até eu estava acompanhando o abate de Israel e falando com o israelense, e ali tu via, tá? De cada 100 carcaças, aproveito na totalidade de toda a carcaça e vísceras, aproveito 40%. Então, quer dizer, é muito rechaço, tá? Devido ao problema de sanidade e principalmente problema no pulmão. O bom do Israel é que ele leva cortes de carne de qualquer categoria, principalmente de bois adultos pesados, ou seja, carcaças com mais de 140 quilos. Então, eles gostam de cortes grandes, carcaças pesadas e animais adultos. O Chile está aí de volta, né, comprando muita carne. É um país que não exige gordura, como a China, tá? E também não exige tanto peso de carcaça. Um peso mínimo de 180, 160 está valendo. E gordura 2, melhor ainda. Então, é um mercado a ser explorado. Os Estados Unidos vão ter um problema grande esse ano na produção, então vai cair a produção americana, então eles não vão conseguir atender certos países que eles atendem, como também vão ter que importar carne de outros países. Então, é uma brecha para o Brasil entrar naqueles países que os Estados Unidos não vão conseguir atender plenamente, como também exportar carne para os Estados Unidos, porque eles vão ter que comprar carne para se reabastecer devido à sua falta de produção este ano. O mercado interno, bem complicado, descendo muita carne, tá, para baixar os preços pagos aos produtores rurais. Estão descendo carne de tudo que é lugar, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, tá? Preenchendo os mercados, muitos frigoríficos grandes, baixo muita carne, muita carcaça, e também revende para outros frigoríficos menores. Então, ou seja, você perdeu o controle de como eu saber se essa carne ela é gaúcha ou não. É 1 ou 2 ou 3 frigoríficos gaúchos que a gente pode afirmar que trabalham com carne exclusivamente gaúcha. Os outros fica difícil tu saber se aquela carne ela é gaúcha ou não, ainda mais que não tem um controle na rotulagem para te saber da onde vem esse produto. Então, isso é o que nós tivemos nesta semana. Que tenhamos um bom início de semana. Bom dia!